No último século, inúmeros segredos foram escondidos atrás da cortina de ferro. O caso em pauta é uma série de incidentes misteriosos que ocorrem há 50 anos e incluem quedas de OVNIs, batalhas aéreas e engenharia reversa nos subterrâneos da mais secreta base militar soviética, Kapustin Yar. Alguns afirmam que essa base foi palco de um incidente misterioso ocorrido em 1948, a espetacular aterrissagem forçada de um OVNI. Era 1948 e de repente um cilindro apareceu sobre a base aérea russa mais secreta. Não há dúvida de que Joe Stalin estava interessado em discos voadores e na tecnologia alienígena. Não acredito em nada facilmente, mas nesse caso sei que OVNIs visitaram Kapustin Yar. Kapustin Yar era uma das instalações mais importantes que os Estados Unidos monitoravam na Rússia. Por trás do arame farpado de Kapustin Yar, revelamos pela primeira vez relatos detalhados e confidenciais sobre a suposta queda de um OVNI. Teria a pesquisa que se seguiu ao incidente ajudado os soviéticos a vencer a corrida espacial? Tenho certeza de que os russos aplicaram a engenharia reversa em tudo o que encontraram, não importava se fosse americano, alemão ou alienígena. Apresentaremos fotos inéditas de reconhecimento dessa base secreta. Essa foi a primeira imagem vista por pessoas fora da comunidade de inteligência. Examinaremos o centro subterrâneo de pesquisa de OVNIs de Kapustin Yar. Esconderam as instalações mais secretas dentro da base secreta. O incidente ocorrido em Kapustin Yar em 1948 permanece um enigma soviético. Um evento crucial que os pesquisadores de OVNIs ainda chamam de Roswell russo. Arquivos extraterrestres. O Roswell russo. A base militar ultra-secreta de Kapustin Yar, localizada a 100 quilômetros a sudeste da antiga Stalingrado e 800 quilômetros ao sul de Moscou, foi construída sob a direção pessoal de Joseph Stalin. É a maior e mais antiga instalação militar da Rússia. Suas atividades nos últimos 60 anos alimentaram a controvérsia sobre o que realmente acontece por trás dessas paredes. Kapustin Yar ou Vladimirovka, como era chamada inicialmente, foi e ainda é a primeira instalação espacial russa. Sou Vladimir Semenov e trabalhei na KGB por 26 anos. Em Kapustin Yar tudo era secreto, não havia nada lá que não fosse secreto. Sou Sergei Khrushchev, o filho do ex-premier da União Soviética, Nikita Khrushchev. Menos de um ano após o acidente de Roswell chegar às manchetes do mundo, muitos acreditam que essa base russa presenciou um encontro e um acidente envolvendo OVNIs. 19 de junho de 1948, início da noite. De acordo com os relatórios, os controladores de tráfego aéreo de Kapustin Yar avistaram um estranho objeto na tela do radar. No mesmo momento, um piloto de caça MiG viu em sua frente um OVNI com aparência de um grande charuto prateado, a 10 quilômetros da base. O piloto entrou em contato com a base para dizer que uma luz brilhante ofuscava sua visão. Um piloto russo encontrou um OVNI em 1948 e tentou atacá-lo com resultados desastrosos para ambos. O piloto foi cegado pelos raios de luz que emanavam do OVNI. Acredita-se que, sob ordens diretas do comandante da Força Aérea Soviética, o piloto tenha travado o combate com o OVNI por 3 minutos antes de lançar um míssil que finalmente derrubou o objeto. Mas, diferentemente de Roswell, esse incidente não chegou aos jornais. Era 1948 e de repente um cilindro apareceu sobre a mais secreta base aérea russa. Eles enganaram os MiGs. Foi uma batalha aérea. E os pilotos russos eram bons. Imagine um avião ficando em cima daquela aeronave. O MiG lançou os foguetes, mas a arma com feixe de partículas guiadas explodiu o MiG e ambos caíram. Os relatórios sugerem que o piloto, ofuscado pela luz, tentou recuperar o controle do MiG, mas foi atingido pelas armas do objeto e pereceu junto com o avião.
O que os alienígenas usaram? O que dispararam? Deviam estar usando uma arma de feixe de partículas. Sabemos o que o MiG utilizou, coisas que os russos utilizavam na época. O MiG disparou suas armas, lançou seus foguetes e utilizou sua última versão de míssil. De alguma forma, o MiG conseguiu romper o invólucro antigravidade que cercava a aeronave. O objeto com forma de charuto não pôde mais voar e caiu. As equipes de resgate russas ficaram eufóricas com a captura da primeira nave espacial. Eles a pegaram e a levaram para o subterrâneo, para Zitkur, e o programa espacial russo começou. Sou Bill Burns e sou editor da revista UFO. Sejamos sinceros, todos queriam pôr as mãos em um disco voador. É um sistema maravilhoso de ataque e defesa. Sou Stanton Friedman, físico nuclear, professor acadêmico e ufologista. Esse acidente de 1948 foi um dos muitos eventos estranhos que transformaram Kapustini-Yar em uma versão mais mistificada do Roswell americano e da Área 51. Os soviéticos queriam o que nós já possuíamos. Tínhamos o acidente de Roswell. Tínhamos um depósito tecnológico resultante de Roswell no início dos anos 60. Os russos não tinham isso. Como conseguir essa tecnologia? Ela não cai do céu, é preciso ir atrás dela. Os russos foram atrás dela, embarcando em missões suicidas. Fizeram de tudo para que os pilotos dos MiGs derrubassem uma nave espacial extraterrestre. Era um vale-tudo. Desde que foi construída, no início de 1940, Kapustini-Yar está cercada de sigilo. Os melhores pesquisadores, cientistas e especialistas militares da União Soviética eram enviados para lá para desenvolver armamentos e tecnologia ultra-secreta para a Guerra Fria. Eu sei tudo porque passei meses e anos em Kapustini-Yar, trabalhando em mísseis cruzadores que haviam sido projetados para os submarinos soviéticos afundarem os porta-aviões americanos. Kapustini-Yar era uma das poucas instalações das quais a inteligência americana tentava obter imagens. Lá eram testados mísseis terra-ar, mísseis balísticos terra-terra e também eram testados mísseis cruzadores. Os 3 testes aconteciam no mesmo local, então era um alvo importante da inteligência americana. Na verdade, o prédio da base era tão sigiloso que quando uma pequena cidade foi considerada próxima demais pelos militares soviéticos, seus moradores foram evacuados e a cidade foi eliminada. O nome da cidade era Zitkur. Zitkur era uma pequena cidade a poucos quilômetros do complexo de testes de Kapustini-Yar. Provavelmente os russos devem ter decidido que o povo podia ver o que era testado na base e que seria melhor extinguir a cidade. Muitos pesquisadores acreditam que o nome Zitkur foi posteriormente designado ao Centro Subterrâneo de Pesquisa de OVNIs de Kapustini-Yar. Acredita-se que em Zitkur e em Kapustini-Yar há um depósito de OVNIs e cadáveres dos visitantes e dos membros da tripulação. Zitkur equivale ao que a Área 51 representa para a base da Força Aérea de Nellis em Groom Lake, Nevada. Vários países possuem diversos locais para onde levam sua tecnologia alienígena. Lá eles tentam decifrá-la, compreendê-la e tentam aplicar a engenharia reversa. Muito antes do acidente, em 1948, próxima a Kapustini-Yar e outros lugares da Rússia foram palco de estranhos encontros com OVNIs muito bem documentados. Alguns são anteriores à Rússia, tal qual a conhecemos. A Rússia é uma terra enorme e os OVNIs são vistos sobre seus territórios há milhares de anos. Sou Paul Stonehill, coautor de UFO USSR. Um OVNI foi visto em 950 a.C. por um viajante estrangeiro chamado Ibn Fetlan. Ele e seus companheiros viram objetos estranhos nos céus que os assustaram terrivelmente. Mas os moradores riram deles e disseram que viam com frequência batalhas aéreas, seres lutando entre si, aeronaves estranhas, coisas parecidas com uma cena de Guerra nas Estrelas, de um filme moderno. Eram coisas incríveis. A lenda diz que as batalhas aéreas que se desenrolavam nos céus encorajavam os guerreiros árabes a derrotar os inimigos durante a batalha do dia seguinte.
No século XVII, a Rússia vivenciou uma série de aparições de OVNIs. As testemunhas descreveram esses objetos como bolas de fogo com formato de cometa. O incidente mais famoso foi o de Rabozyera, quando um disco bem diferente, enorme, um disco em chamas, apareceu na região dos lagos russos ao norte. Uma testemunha relatou o que havia visto. No dia 15 de agosto de 1663, um grande estrondo soou nos céus e, ao meio-dia, uma enorme bola de fogo caiu sobre Rabozyera. A esfera lançou 2 feixes fumegantes. O objeto foi do sul para o leste e estava a cerca de 500 metros de distância quando desapareceu. Mais tarde, ele retornou e ficou sobre Rabozyera por 1h30, enchendo de temor aqueles que o viam. Esse relato também conta em detalhes que um pescador foi queimado pelo lago em chamas e que peixes reluzentes pulavam da água para a terra para escapar da ameaçadora bola de fogo. Histórias como a de Rabozyera eram comuns na Rússia pré-revolucionária e também na Europa. Quando falamos especificamente das aparições ocorridas no território da União Soviética, as porcentagens são muito altas. Mais de 50% dos OVNIs avistados foram descritos como tendo a forma de uma esfera em chamas. Outra aparição extraordinária ocorreu em Moscou em 1892. O relato de uma testemunha foi publicado em 17 de março do mesmo ano em uma edição do jornal russo Svet. A coluna de luz foi direcionada para a Terra, criando feixes de luz coniformes da cor do fogo. A claridade era considerável e podia ser comparada à de uma lâmpada elétrica de rua. O ponto de onde os raios eram lançados não se moveu em nenhum momento e os raios ficaram visíveis por 20 a 25 minutos. Enormes bolas de fogo foram vistas nos céus da Rússia por séculos. Mas não houve nada maior nem mais devastador do que o evento que destruiu a floresta de Tunguska em 1908. É claro que surgiu uma teoria de que não era um cometa, não era um meteorito, que era na realidade uma nave espacial. O mistério do meteoro. Cientistas russos investigam cratera. Cientistas comunistas examinam a vasta cratera siberiana. Uma nuvem de poeira cósmica atravessou o sistema solar e atingiu a Terra. Uma chuva de meteoros assolou a atmosfera terrestre. Tudo isso faz parte da história do meteoro que caiu na noite de 1908 na Sibéria com a força de uma bomba atômica. 30 de junho de 1908, 7 horas da manhã. A tranquila floresta de Tunguska, na Sibéria, foi atingida por uma explosão ensurdecedora com força equivalente à de uma bomba de hidrogênio de 40 megatons. Árvores enormes se quebraram como se fossem galhos, enquanto a explosão dizimava a floresta. Os efeitos do abalo foram sentidos na Europa Ocidental e inicialmente acreditava-se que fora causado por um meteoro gigante que caíra na Terra. Minha conclusão pessoal foi de que era a mãe natureza exibindo sua força. Não havia inteligência por trás do que havia acontecido ali. Não foi um foguete, não foi uma bomba, enviada para nos mostrar que os alienígenas estavam observando os terráqueos. Literalmente é uma catástrofe vinda do espaço. Resumo das notícias. Os pesquisadores de OVNI alegam que se essa explosão foi resultado de um meteoro, por que não foram encontradas crateras em Tunguska? Isso é algo que os cientistas até hoje não conseguem explicar. Foi uma explosão, digamos assim, embora alguns a chamem de implosão. Quilômetros inteiros da floresta de taiga foram destruídos. O evento em si causou mudanças no campo magnético do nosso planeta. Os acadêmicos acreditam que o incidente em Tunguska foi simplesmente um meteoro, mas há muitos fatos que confirmam a ideia de que foi um voo racional e guiado. Ele fez uma curva que um meteoro ou um objeto natural não poderia ter feito. O que poderia ter criado tal nível de devastação sem deixar uma cratera? Os atuais pesquisadores de OVNI não são os primeiros a suspeitar que o incidente em Tunguska não foi obra de um meteoro. Relatórios sugerem que Stalin acreditava que a explosão fora causada por um OVNI que testava uma arma experimental.
Stalin estava interessado em obter informações que determinassem se os OVNIs representavam uma ameaça imediata para a segurança soviética. Para isso, ele pediu que seus melhores cientistas apresentassem uma avaliação. Cientistas como Korolev estudaram escombros de OVNIs. Sergei Korolev, um dos cientistas mais renomados da União Soviética, tornou-se o pai do programa espacial russo e o responsável pelo Sputnik. Juntamente com Stalin, ele estava determinado a solucionar o mistério de Tunguska. Essas observações o levaram a financiar uma expedição para o local do incidente em Tunguska. Sergei Korolev utilizou seu próprio dinheiro para enviar uma expedição a Tunguska em helicópteros. Korolev não se reuniu com Stalin. Alguns pesquisadores queriam provar que Korolev teve uma reunião com Stalin, mas não há nenhuma evidência. Stalin presumiu que podia ter sido uma nave espacial. Ele queria encontrar os fragmentos, montá-los e recriar o objeto com fins militares. Inicialmente, Korolev encontrou muitas marcas físicas ainda visíveis em Tunguska, mas a descoberta mais chocante foram os fragmentos de metais radioativos encontrados no local. Não eram destroços característicos de asteroides ou meteoros. Seguindo a rota de voo do objeto de Tunguska, depois do local da queda, há uma área que os ufologistas russos chamam de cemitério do demônio, uma área em que nenhuma planta ou animal sobrevive. Lá também existem níveis de radioatividade acima do normal. Tudo isso é resultado de um provável fragmento de metal radioativo desprendido na queda. Os níveis de radiação estavam lá e os meteoros não caem com tal nível de radiação. Então, uma das histórias diz que uma nave-mãe explodiu. Acredita-se que Korolev confessou a Stalin que o incidente em Tunguska fora de fato causado por um OVNI e que fragmentos dele ainda estariam espalhados pela área. No entanto, no relatório oficial ultra-secreto, Korolev teria contado uma história bem diferente. A declaração oficial foi de que Tunguska fora resultado de um meteoro gigante. A ideia era que se a informação estivesse de acordo com a burocracia, tudo bem, senão ela era negada. Para onde foram levados os fragmentos radioativos de Tunguska? Alguns acreditam que as provas foram levadas à base subterrânea de Kapustin Yar, Zhitkur. Vários países possuem diversos locais para onde levam sua tecnologia alienígena. Os soviéticos a depositavam em Zhitkur, que era o local onde poderiam estudá-la, tentar entender sua tecnologia e descobrir como utilizá-la. E é claro que a segurança nessas bases tinha ordens para matar invasores. Será que os cientistas que trabalhavam no laboratório subterrâneo de Zhitkur utilizavam os destroços do OVNI para aperfeiçoar o programa espacial e de mísseis antiaéreos? Eles tinham alguns homens que comandavam o projeto e impulsionaram o programa espacial. Sir Fred Kulik, da Caltech, o chefe do programa espacial, tinha ligação direta com Stalin e depois com Khrushchev. Há relatos de que, já na Segunda Guerra Mundial, os militares soviéticos ordenavam que os pilotos de MiG derrubassem OVNIs para que pudessem vencer os americanos na busca por tecnologia alienígena. Logo depois, ocorreu o incidente do Roswell russo em 1948. Isso nos mostra dois interesses em relação aos OVNIs. Primeiro, queriam a nova tecnologia para superar a tecnologia de voo inimiga. E segundo, precisavam se precaver contra as armas utilizadas pelos OVNIs. De qualquer forma, era preciso abater as naves. Quando descobriram que destroços de Tunguska e do incidente de 1948 eram estudados em Zhitkur, os inimigos da Rússia ficaram intrigados com o que poderia estar acontecendo na superfície e nos subterrâneos da base militar ultra-secreta. A CIA tinha agentes na União Soviética nos anos 50 que haviam informado sobre os OVNIs. A CIA estava muito interessada no que estava acontecendo na União Soviética. No início da Guerra Fria, a base soviética de testes militares de Kapustin Yar tornou-se foco de atividades secretas que envolviam testes de armas avançadas, mísseis e foguetes.
Após a Segunda Guerra Mundial e a criação da bomba atômica, os russos ainda não haviam conseguido construir armas atômicas menores. Então tiveram de fabricar foguetes grandes para carregá-las. Nós ainda tínhamos foguetes de tamanho considerável, mas podíamos fazer armas menores. Desde o início, os russos visualizavam foguetes grandes. E isso foi vantajoso para o programa espacial. Os russos possuíam um documento assustador em um dos 20 arquivos que analisei. Ele afirmava que os russos haviam feito mais progresso em 18 meses no desenvolvimento de armas nucleares e nos métodos de lançamento do que se previa para os 5 anos seguintes. E isso foi em 1951. No início dos anos 50, rumores de atividade alienígena e experimentos em Kapustin-Yar transcenderam as fronteiras soviéticas. Essa notícia alarmante teria levado os americanos a descobrir de uma vez por todas se os soviéticos haviam capturado tecnologia alienígena. Kapustin-Yar e Zitkur eram prioridade da vigilância militar americana, assim como a Área 51 e as bases aéreas de Wright-Patterson e Los Alamos eram prioridade da vigilância militar russa. Tim Brown é analista sênior da GlobalSecurity.org e especialista em interpretação de imagens de satélite ultra-secretas para agências governamentais e particulares. Kapustin-Yar estava entre as principais instalações que o serviço de inteligência americano monitorava na Rússia, e isso fica claro pelo volume de documentos que mostram um interesse constante pelo que acontecia na base. Logo depois que os Estados Unidos desenvolveram a máquina de espionagem mais sofisticada até hoje, o avião de espionagem U-2, ele saiu em sua primeira missão para Kapustin-Yar. Deve ser a primeira vez que alguém fora da CIA ou da comunidade de inteligência vê essa imagem de Kapustin-Yar feita pelo U-2. Essas fotos de reconhecimento inéditas do U-2 permitiram uma análise detalhada da base militar secreta. As imagens que reunimos para o projeto mostram diferentes atividades no local de testes em momentos distintos. Os russos testavam mísseis e treinavam as tropas. Havia exercícios preparatórios e testes de lançamento ocorrendo na instalação o tempo todo. Um relatório conjunto do Exército, da Marinha e da CIA, datado de 1º de dezembro de 1960, descreve Kapustin-Yar como um complexo militar de testes de 3.600 km² de enorme interesse para a comunidade de inteligência. Na época, havia ao menos 4 complexos de lançamento balístico, 14 plataformas de lançamento, uma unidade de rastreamento por radar, 3 pistas de decolagem de 1.000 metros e numerosas áreas não identificadas. Mas o que as fotos de reconhecimento do U-2 não revelaram pode ser visto pela primeira vez nessa exclusiva incursão subterrânea pelo provável centro de todas as atividades alienígenas da União Soviética, Zitkur. Utilizando relatórios e desenhos do especialista em OVNI russo Anton Enfalov, essa reconstituição, vista pela primeira vez no Ocidente, pode ser o primeiro vislumbre dessa instalação secreta escondida a 400 metros abaixo de Kapustin-Yar. Se tivéssemos a oportunidade de conhecer o laboratório de OVNI russo mais secreto que existe, veríamos que não é ultra sofisticado nem super iluminado. É úmido, escuro, lúgubre. É extremamente compartimentado como um shopping subterrâneo. A diferença é que lá há várias salas onde uma tecnologia estranha é desmontada e remontada. Em uma divisão são realizadas autópsias de cadáveres alienígenas, em outra, reconstruções de motores. Há máquinas fantásticas que são usadas para testar alguns componentes. E, finalmente, há hangares subterrâneos imensos. O que impressiona é que lá não há aviões. Há aeronaves com formato cilíndrico em vários estágios de deterioração, porque são destroços, e vão passar pela engenharia reversa. É isso o que veríamos na base. Seria esse o local secreto para onde foram levados os destroços do Roswell russo de 1948 e os fragmentos do OVNI de Tunguska? Não posso negar os rumores dos chamados OVNIs capturados. Os soviéticos tentaram recuperar fragmentos perdidos dos testes secretos.
Para eles, seria conveniente dizer que haviam capturado um OVNI, que possuíam um OVNI. Mas por que manteriam um sigilo tão grande a respeito dos OVNIs? Essa instalação experimental fortemente protegida e especializada em engenharia reversa fora projetada para destruir os Estados Unidos? Kapustin-Yar era utilizada para o desenvolvimento de foguetes, aeronaves, armamentos, armas a laser. Então precisavam de forte segurança, uma boa estrutura para os cientistas e instalações para computadores. Portanto, é bem provável que realizassem a pesquisa avançada sobre OVNIs lá. Não com um, mas com vários OVNIs. Seria o mais natural. E é claro que haveria bases subterrâneas, pois era preciso se proteger contra aeronaves invasoras, como o U-2. Outro aspecto misterioso de Kapustin-Yar são os estranhos padrões no chão. Stalin e Korolev teriam posicionado esses padrões estrategicamente para atrair OVNIs para a base? Alguns pesquisadores acreditam que os russos teriam emprestado essa ideia de antigas civilizações, cujas pirâmides construídas em formatos e padrões geométricos atrairiam habitantes de outros mundos. Observando o Kapustin-Yar dos céus, podemos ver diversas instalações, marcas e padrões que, para o olho inexperiente, parecem de outro planeta e não da Terra. Mas eles lembram algo que poderíamos ver na América do Sul, na cultura maia ou talvez nos círculos das colheitas. Entre os relatos de quedas de OVNI e a pesquisa ultra-secreta, como os soviéticos exibiam seus avanços em Kapustin-Yar? Essa é uma data para os jovens russos se lembrarem. 4 de outubro de 1957, quando foi lançado o primeiro satélite terrestre, o Sputnik. Em 4 de outubro de 1957, o programa espacial soviético lançou em órbita o primeiro satélite artificial do mundo. Na história da Terra, nenhum outro evento captou a imaginação de tantas pessoas como esse primeiro passo em direção ao espaço. 4 anos mais tarde, os russos venceram os americanos mais uma vez ao levar Yuri Gagarin ao espaço no primeiro voo tripulado a orbitar a Terra. 2 façanhas que colocaram a União Soviética bem à frente na competitiva corrida espacial. Fomos os primeiros nesse e em todos os passos seguintes no espaço. Eu diria que ficamos à frente dos americanos por quase 10 anos. Os soviéticos ultrapassaram os americanos. Primeiro homem no espaço, primeira mulher no espaço, primeiro passo, primeiro encontro no espaço, primeiro acoplamento no espaço. E assim por diante até 1981, quando o ônibus espacial foi lançado. Tenho certeza de que os russos aplicaram a engenharia reversa em todo objeto que conseguiram capturar, quer fosse americano, alemão ou alienígena. A principal autoridade russa em OVNIs é um homem tão lendário e popular no país que é conhecido somente pelo sobrenome, Ajaja. É a primeira vez que um grupo americano filma esse local de aterrissagem de OVNI. Ele era muito popular no auge da atividade de OVNIs na União Soviética. No final dos anos 1960 e 70 não era permitido, mas também não era proibido falar sobre isso. Ajaja convidou nosso programa para conhecer o ponto onde um OVNI teria caído, não muito distante do local da queda do Roswell russo de 1948. Eu tenho de ficar ali, naquele local em particular. Usando 2 varas de cobre, Ajaja inicia a expedição testando a energia que o local do acidente ainda emite hoje. Aqui está, um sinal negativo, bem ali, lá embaixo. Lá embaixo, por ali. Aqui neste lugar ocorreu a aterrissagem forçada de um disco voador. Primeiro vou passar pelo meio. Depois andarei perpendicularmente e depois passarei na diagonal.
É aqui que a divisa começa. Muito bem, estou indo para o centro. No centro vemos que várias plantas crescem. Estão compactas. Mas o mais importante é que aqui apresenta um sinal positivo. Agora vamos em direção à divisa. E o sinal é neutro. E aqui é outra parte da divisa. Daqui até lá. Agora vou me afastar do centro em direção ao outro lado. A Jaja atravessa o contorno de 30 por 6 metros do OVNI com formato de charuto que teria caído aqui em 1961. De novo, vamos voltar. Aqui apresenta um sinal forte e poderoso. Vê como está se movendo? É fortemente positivo. Vamos voltar. Negativo. Aqui, está vendo? Aqui é a divisa. Existe um ponto ali, outro ponto ali, um terceiro e um quarto pontos. Os animais evitam esse lugar, eles dão a volta. O gado não pasta aqui. Sim, existe uma energia desconhecida que afeta as pessoas de modo negativo, como as experiências já mostraram. A energia muda a pulsação, muda as batidas do coração. Você fica sem fôlego, começa a suar. Está bem? Não recomendo que fiquem aqui por muito tempo porque já é prejudicial. Venham. Vamos embora. Vamos para um local normal, onde nenhuma força desconhecida vai nos influenciar nem agir sobre nós. O relato de Ajaja sobre a queda desse OVNI foi sustentado por uma moradora da aldeia vizinha de Shodnia, que, como ele, afirma ter visto o acidente da janela de sua casa, a menos de 200 metros de distância do local. Era por volta de 16 ou 17 horas e, de repente, minha mãe gritou: "Veja aquilo! É um tipo de bola, uma esfera, e passou voando. Deve ser um disco voador." E era uma esfera grande, brilhante e vermelha que havia sobrevoado esta região. A esfera foi por ali, passou pelos trilhos de trem e desceu pelo vale do rio Skudnia, lá embaixo, e passou pelo rio. Especialistas como Ajaja acreditam que eventos relacionados a OVNIs, como este incidente e o do Roswell russo de 1948, abriram uma caixa de Pandora sobre Kapustiniar, iniciando uma guerra nos céus da Rússia. Os pilotos recebiam ordens da base para defender o espaço aéreo e derrubar os OVNIs. Em outras ocasiões, os OVNIs executavam ataques aterradores. O que me intriga em relação aos russos são as supostas batalhas aéreas entre OVNIs. Já li vários relatos sobre isso, sobre muitos deles travando batalhas aéreas. Talvez a prova mais convincente dos encontros entre os MiGs soviéticos e OVNIs sobre Kapustiniar venha diretamente do piloto de testes mais famoso da União Soviética, Marina Popovich. Heroína nacional, cosmonauta e talvez o Chuck Yeager russo, ela afirma que testemunhou batalhas reais entre pilotos soviéticos e OVNIs. Em 1964, ocorreu um incidente durante uma missão de treinamento da Força Aérea Soviética. Alexander Kapengan era o comandante do esquadrão e instrutor de voo em uma escola. Um dia, ele voava com um cadete quando foram atacados por um OVNI e mergulharam em espiral. Em outra missão militar ultra-secreta, em fevereiro de 1980, o coronel Popovich encontrou múltiplos objetos não identificados nos céus da Rússia. Eu vi 3 bolas de fogo, 3 luzes incríveis de formato triangular e vi quando elas desapareceram. Outro piloto de caças MiG, o coronel Vyatkin Lev Mikhailovich, concordou em fazer um relato pessoal inédito para nossas câmeras. 7 de agosto de 1967. 18 horas e 30 minutos. O coronel Mikhailovich reportou que seu MiG fora momentaneamente capturado em pleno voo por um OVNI.
Eu fazia uma manobra para a esquerda. De repente vi uma luz em cima de mim. Um enorme disco começou a me iluminar lentamente. Só tive tempo de inclinar o avião, mas a asa atingiu um raio de luz. O avião tremeu e os ponteiros e instrumentos começaram a se mover sem parar, como se um raio de luz se dissolvesse em pequenos pontos de luz. Fiquei muito surpreso quando meu técnico disse que a asa do avião estava brilhando. Depois, a asa esquerda ficou brilhando por uma semana inteira no hangar. A asa foi lavada com querosene e logo o brilho desapareceu. Felizmente, o encontro do coronel Mikhailovich com o OVNI sobre os céus de Kapustin Yar nos anos 60 não terminou tragicamente como o famoso encontro de 1948 nos mesmos céus. Não, eu não estava assustado, estava intrigado. Fiquei impressionado que um raio de luz fosse tão duro, porque eu senti o impacto. Relatos de aparições de OVNIs vindos de civis e militares continuavam a inundar o governo soviético, e a KGB se ocupava de encobrir os fatos, silenciando os envolvidos e censurando a imprensa. Mas, enquanto isso, a agência de espionagem criava um relatório sobre a atividade alienígena na União Soviética chamado Arquivo Azul da KGB. Os americanos nunca entenderão isso, porque era preciso estar dentro da KGB para saber o poder que ela possuía. Na época do Stalin, a KGB era incrivelmente poderosa. O Arquivo Azul da KGB foi elaborado ao longo de 20 anos, entre 1960 e 1980, e foi uma das pesquisas oficiais mais extensas sobre OVNI já realizadas por qualquer agência governamental do mundo. O Arquivo Azul da KGB é uma compilação de documentos de 124 páginas, lançado em 1990. Acredito que não era toda a informação que a KGB possuía e não sou o único. O Arquivo Azul reunia milhares de relatos de aparições de OVNI, batalhas aéreas e acidentes, todos descritos em detalhes minuciosos. De acordo com o Arquivo Azul, em 21 de março de 1990, os moradores de várias cidades russas próximas aos portões de Kapustin Yar testemunharam a aparição do mesmo OVNI entre as 22 e as 23h30. A seguir, o relato de um oficial da Corregedoria da KGB. Após a obtenção de informações mais precisas, concluiu-se que um grande número de moradores de cidades próximas havia visto um OVNI, e em vários casos 2 OVNIs. Uma pessoa viu um raio de luz ser lançado de um objeto que iluminava a superfície da Terra. Se existiam tantos rumores e histórias sobre OVNIs, cedo ou tarde, o governo iria pedir uma explicação ao serviço de inteligência. E a KGB tinha de criar um arquivo com todas as declarações das testemunhas que viram ou pensavam ter visto um OVNI. Seria possível que o incidente de 1990 fosse um simples teste militar lançado da base de Kapustin Yar? Ou seria mais um incidente envolvendo OVNIs? Se a União Soviética não tivesse entrado em colapso no início de 1990, esses aterrorizantes relatos de encontros de primeiro grau em Kapustin Yar e nas redondezas ainda seriam segredos soviéticos. É diferente porque a época é outra. Se falássemos com uma geração mais velha, sim, é claro, não há dúvida. Mas hoje é totalmente diferente. É outra geração agora que vive em outra sociedade e tem muito mais liberdade. Essa nova liberdade na Rússia possibilitou que os produtores do programa adquirissem imagens militares soviéticas através de canais oficiais. Durante os anos 50 e 60, os militares soviéticos sofreram uma série de fracassos em lançamentos de foguetes e testes de mísseis que resultaram em sucessivos desastres. Seriam esses fracassos meros acidentes? Ou ataques de represália dos OVNIs? Eu conheço uma história, e normalmente não falo sobre mitos, mas fiquei sabendo que 4 veículos de lançamento soviéticos foram explodidos nas plataformas por alienígenas, porque pretendiam derrubar discos voadores. Escondidas durante 45 anos, as imagens feitas por um cinegrafista militar soviético mostram os efeitos de 2 supostos OVNIs com aparência de meteoros que teriam caído em 3 de junho de 1960.
Pelo que foi apurado, nenhuma pessoa, além dos militares soviéticos e da KGB, tiveram acesso a essas imagens. 3 bombeiros do Exército Vermelho são vistos afastando-se de uma imensa bola de fogo. De acordo com os relatos, ela continuou a se expandir, provocando explosões na área por mais de 1 hora. Um dos OVNIs com formato de meteoro teria destruído 3 foguetes soviéticos nas plataformas de lançamento, enquanto o outro destruía um depósito de combustível a poucos metros de Zhitkur, o centro subterrâneo de pesquisa de OVNIs. Os escombros dos 2 OVNIs vistos aqui foram rapidamente levados a Zhitkur. Imagine que a Terra fosse uma colônia subdesenvolvida. Assim como os Estados Unidos e a União Soviética lutaram por territórios, travaram guerras políticas, se os alienígenas quisessem nossos recursos, lutariam pela Terra, tal como americanos e soviéticos disputaram territórios depois da Segunda Guerra Mundial. Como esses eventos chocantes foram mantidos longe do público por tantos anos? Na época de Stalin e no início do período pós-Stalin, tudo era controlado. E não podíamos falar sobre isso. Na época de Stalin, seríamos mandados para a prisão. Esses relatos sobre OVNIs e a descoberta de indícios de sua existência poderiam ser justificados com uma explicação lógica? Ou será possível que estranhos eventos realmente aconteçam na Rússia? Um jornalista de um dos maiores jornais americanos afirma que sim. Em maio de 2005, a agência do Los Angeles Times em Moscou recebeu a informação de que um lago a 3 horas de Moscou havia desaparecido. Fomos até lá porque soubemos que o lago tinha desaparecido. De início, eu não queria me aprofundar, porque um lago não desaparece assim. Kim Murphy visitou o local dias mais tarde, e a matéria foi publicada na primeira página do jornal em 27 de maio de 2005. Fomos até lá e encontramos um buraco enorme no chão. A única testemunha que viu o que aconteceu nos disse que havia descido até o lago e que havia um redemoinho, como quando a água desce pelo ralo. O lago girava em um círculo enorme e tumultuoso. Girava e logo desapareceu. De lagos desaparecidos a bolas de fogo nos céus. E ataques de OVNIs com formato cilíndrico, a Rússia continua a ser uma terra de incríveis mistérios. Atividades ultra-secretas continuam a ocorrer até hoje em Kapustin Yar e Zhitkur. A base ainda é um potente para-raios de atividade alienígena. De acordo com o pesquisador, Kapustin Yar foi o local de um acidente de 1989 e, mais recentemente, recebeu os destroços do acidente ocorrido em 1997 na Polônia para serem analisados. Recentes decisões políticas do presidente russo Vladimir Putin provocaram críticas do Ocidente de que ele estaria fechando novamente a cortina de ferro sobre a vibrante Rússia atual. No dia a dia, as pessoas estão convencidas e temerosas de que a Rússia de Putin é muito mais autoritária do que a Rússia de Yeltsin. Eu sei que informações sobre OVNIs não estão disponíveis na Rússia tão facilmente como estavam antes. Não há possibilidade de controlar segredos em uma sociedade aberta. Putin veio da KGB. Ele sabe que muitas informações e tecnologias valiosas vão para o setor privado. A União Soviética está se fechando em diversas áreas e também em relação aos OVNIs. Talvez demore ainda mais para que a cortina seja erguida e revele os laboratórios subterrâneos secretos dessa legendária Área 51 russa. E nós só começamos a arranhar a superfície dos intrigantes mistérios do Roswell russo. Uma afirmação extraordinária requer uma prova extraordinária. Ver é acreditar.